Hello, cara pálidas! Hoje eu vim aqui falar sobre o processo do autoconhecimento. O que é isso, Clarissa? Como que se dá esse processo, esse caminho por autoconhecimento? Como que a gente pode começar a buscar essas consciências que eu tanto falo, que vão nos levar para que a gente tenha uma vida mais leve, mais feliz, mais fácil? E recentemente eu passei por um processo doloroso de autoconhecimento. Poderia não ter sido dessa forma, mas foi, né? Como pode melhorar isso? E eu gostaria de compartilhar com vocês como isso acontece. Eu estava me lembrando que há muitos e muitos anos, eu acho que desde a época do meu segundo grau, eu sempre tive um interesse muito forte, muito grande por leitura, né? Eu venho de uma família humilde, eu não tinha muitos recursos para ter livros, né? Eu adoro livros, sebos, revistas, jornais, adoro. Eu tenho um apego pelos meus livros, assim. E livro físico, assim, de folhear, o cheiro do livro. Então, como eu não podia ter livro, comprar livros, eu ia na biblioteca do colégio que eu estudava, que é onde eu fiz o meu segundo grau. E então eu pegava ali alguns livros que eram fora do esquadro, que eram poucos dentro da biblioteca, que eram livros, por exemplo, né, na época, ler Paulo Coelho, né, que era tido como um bruxo, como um alquimista, era uma coisa bem interessante para mim, ainda mais na minha idade, que era a época onde eu estava descobrindo o mundo, né? Então eu gostava desse tipo de leitura, eu li praticamente quase todos os livros que ele escreveu. Eu demonstrava um interesse muito grande pela leitura espiritualista, romances espíritas, coisas ligadas ao espiritismo, ao kardecismo. Então, a minha busca por autoconhecimento, por uma coisa que revelasse alguma coisa que seja maior do que nós, ela já vem de muito tempo. E eu percebo que nessa caminhada tiveram muitos acontecimentos que foram, uma técnica foi me levando para outra. Então, hoje eu percebo assim que tudo o que eu sou, o que eu construí, o caminho que eu trilhei para chegar até aqui, ele foi lento. E talvez eu nem soubesse, não imaginasse, eu não, né, tivesse a noção de que um dia eu estaria nesse nível de busca, porque eu me considero uma buscadora e hoje eu ainda busco cada vez mais conhecimento. E uma técnica levou a outra, né? E tem levado a outras e outras e outras. E eu acho que, assim como para mim, ela é um processo, o autoconhecimento e a busca da consciência, ela é um processo muito individual e intransferível. Porque por mais que as técnicas te auxiliem, quando as fichas caem, é sozinho que tu tem que buscar, né, o entendimento. É sozinho que tu busca a interpretação do que aquilo ali representa para ti, para tua vida. E nesses dias que eu andei afastada, eu venho buscando compreender por que determinados ciclos acabam se tornando repetitivos, né, na minha realidade. E muitos deles, a maioria eu diria, é porque eles estão sinalizando algum tipo de mudança, a qual eu não estava querendo ver, olhar ou até fazer um movimento para que elas acontecessem. Porque o que eu percebo na terapia também, com a leitura que eu faço das relações com os meus pacientes. Eles vêm para a terapia porque eles estão buscando uma resposta para alguma coisa, sabe? Às vezes é para uma relação familiar, é uma relação com algum cônjuge, ou é com filho,
ou é com as questões de trabalho. Sempre são alguns desses pilares, assim, a questão relacionamento de forma geral, mas o relacionamento com pessoas, com instituições, né, com a família. Então, eu percebo que hoje em dia tá todo mundo falando sobre isso, autoconhecimento, que chega a ser maçante às vezes na internet. Mas eu acho que não é à toa, sabe? E muito fortemente isso começou a ficar mais evidente depois da pandemia, onde as pessoas precisaram ou foram empurradas, né, para olharem mais para si. Então, eu tenho percebido que mesmo quando às vezes eu tô num processo de introspecção, a hora que eu mais sou potente é quando eu tenho que fazer um atendimento. Eu posso estar no pior espaço do planeta Terra, dentro de mim, dentro do meu coração. Mas quando eu vou fazer um atendimento, é como se eu desligasse o botão interruptor de uma tomada e desligasse o meu probleminha ali, né? Vamos chamar de problema. Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas vamos chamar de problema. Eu desligo o meu probleminha e vou atender a pessoa. Aí eu sou a minha maior potência. E aí, nesses últimos dias, eu li muito mesmo. E com essas leituras voltadas para esse tipo de assunto que eu gosto muito, que eu tenho bastante interesse, que é a espiritualidade, que é a busca do entendimento para as coisas que estão acontecendo no mundo, para as coisas que estão acontecendo comigo, eu tenho visto que não é só comigo que acontece isso. Que a maioria das pessoas que tem alguma certa mediunidade, alguma desenvoltura para lidar com energias, alguma sensibilidade, eu diria, elas geralmente passam por algumas situações que eu diria que são como provações, assim como talvez eu esteja passando. E tá tudo bem. Eu não vou deixar de ser menos potente porque eu estou passando por um processo. Porque eu percebo em muitos livros que eu já li, inclusive o que eu li essa semana, eu estava lendo 3, mas um eu fui do começo ao fim dele. E eu percebo que não é de hoje que as pessoas estão buscando saber mais sobre o que está acontecendo no planeta. Então, as pessoas que já vieram, né, antes de mim, há muitos e muitos anos atrás, trabalhar com essa questão da espiritualidade, com a questão mediúnica, elas não tinham suas vidas perfeitas. Elas recebiam esse dom da mediunidade para proporcionar curas para outras pessoas, mas às vezes a grande maioria da vida delas era turbulenta, conturbada, com provações. São pessoas que passaram por provações, né? Ter o lado espiritual desenvolvido ou mais sensível não significa que a gente vá ter um manto de proteção que fique imune a todos os acontecimentos dessa realidade. E foi isso que eu percebi nesses últimos dias, que eu tô vivendo nessa realidade e que eu vou passar por provações que acontecem nessa realidade. E tá tudo bem, né? Mas o que essas provações estão querendo me sinalizar? O que elas estão querendo me dizer? Por que eu pergunto isso? Porque se tu tá aí do outro lado, passando por alguma situação interessante, às vezes de doença, às vezes emocional, sabe? O que isso tá querendo te dizer? O que tu pode trazer de ensinamento
desta situação que tu tá passando. Porque às vezes a situação, ela te empurra, às vezes de uma forma bem desconfortável, para um abismo, que é um abismo interno. E nesse abismo, quando tu começa a olhar para ele, tu vai ver que era o meio que o universo conseguiu fazer com que tu parasse e olhasse para as tuas questões, para te poder ter a chance e a possibilidade de modificá-las. Então, muitas pessoas passam por provações ao longo da vida delas e não reconhecem que esse abismo criado entre a provação e ela tá aparecendo ali para trazer uma mudança. E aí elas não fazem movimento nenhum, não mudam e às vezes até saem desse abismo, continuam a vida delas, só que aparecem, à medida que eles vão vivendo, que as pessoas vão vivendo, aparecem outros e novos abismos, novas provações. Tu curou uma doença, mas daqui a pouco passa 1 ano, 2, 3, 5, 10, aparece outra. E aí tu começa a questionar Deus, o universo, a Terra, e dizer, por que eu? Porque muitas vezes são pessoas boas, porque não significa que pelo fato de tu atualizar uma doença no teu corpo, que tu seja uma pessoa do mal. Às vezes é a pessoa bondosa, maravilhosa, caridosa, generosa e passa por aquilo ali. Mas o que está por baixo dessa situação, dessa doença, que tu não está querendo ver? O que tu pode fazer de diferente na tua vida e modificar para que isso não volte a acontecer? Para que novas coisas aconteçam. Porque a gente não quer estar nessa terra, nesse mundo, como um mero espectador. Se a gente está aqui é porque alguma coisa tem. Alguma missão a gente tem, a gente está tendo a possibilidade de viver nessa realidade para buscar alguma coisa. Porque é uma oportunidade única estar vivo. Vir no seio de uma família, por mais que essa família seja às vezes enrolada, emaranhada, disfuncional. Nem todo mundo vem numa família funcional, onde as coisas são exatamente corretas, perfeitas. Às vezes a gente vem numa família disfuncional, mas tu pode ter certeza absoluta que sempre vai ter um presente ali para ti. E aí cabe a pessoas que estão buscando esse conhecimento olharem para isso com amor, com compaixão. Porque se tu não tá contente com a vida que tu tá levando, se tu não tá feliz com o que o universo tá apresentando para ti, começa a te questionar. Sabe? O autoconhecimento, ele não tem como ele acontecer sem que tu coloque em questionamento, sem que tu comece a fazer perguntas para o universo, para Deus, seja lá como tu te refira ao teu poder superior, a força que é maior do que tu. Não tem como tu fazer essas descobertas sem que tu te questione. Porque viver a vida no automático, sem parar para pensar o porquê que isso está acontecendo comigo, por que isso está acontecendo? O que isso está querendo me dizer? Qual é o presente aqui? A consciência não vai vir. E outra coisa, a gente tem o grande costume de quando acontece alguma coisa, seja com a gente, ou com a nossa família, ou com o nosso relacionamento, de que o que está acontecendo
é errado. Ou é pelo outro que eu tô passando por isso. A culpa não é minha, é o outro que fez isso ou aquilo, então eu sou vítima desse outro, então, né? E às vezes não. Quer dizer, nunca é o outro. É sempre sobre a gente. Porque olha só, se somos espelho, o que tem naquilo que eu reclamo do outro que tá em mim que eu não quero ver? E nesse meio tempo, eu te pergunto, qual é o problema se tu resolver mudar a rota? Se tu resolver recalcular o teu GPS e ir por outro caminho, que não é aquele que a tua família acha, ou os teus amigos, ou os teus clientes, ou seja lá quem for, ache que seja o melhor caminho para ti. Qual é o problema de não se encaixar nessa realidade? Porque se a gente for ver, a gente precisa ter muita coragem para ser quem a gente é. E a gente tem que ser muito, 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 muito autossuficiente para não precisar de ninguém. E eu acho que a gente não veio nesse mundo sozinho, então eu acho que a gente não tem por que viver ou querer viver numa bolha e se afastar de todo mundo. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa equilibrar isso. Percebe que tem uma grande diferença entre tu estar inserida em certos meios e tu também saber manter o afastamento quando necessário. Sem se preocupar se as pessoas vão achar certo, errado, bom, mal, bonito, feio, sabe? A vida é muito mais do que essa dualidade. E eu acredito, porque pelo menos para mim é a maneira que funciona, a gente precisa fazer aquilo que é verdadeiro para nós. A gente vê muita coisa pela internet, e a gente às vezes acaba se deixando levar por instruções colhidas, né, por aí, que fazem sentido para a pessoa que está falando, que está ensinando aquilo, mas não fazem sentido para ti. E aí a gente leva aquilo como uma verdade absoluta, sem nem questionar. Lembra o que eu falo sempre? É preciso ter o questionamento para que a consciência apareça. É preciso que tu coloque em xeque aquilo que não está funcional para ti, para que daí tu possa refletir e se auto-atualizar, autorregular, para ajustar os ponteiros do teu relógio de modo que a hora seja funcional para ti. A hora que for marcada ali seja funcional para ti e não seja a hora de outras pessoas. Tu não precisa funcionar assim. Então, essa coisa da gente ser a gente mesmo é algo duro muitas vezes. Porque é preciso, antes de mais nada, ter muita coragem. Porque nem todo mundo que vai te assistir tá te assistindo para te apoiar, para te incentivar. Aliás, pelo contrário, a grande maioria das pessoas, se tu vier nas redes sociais, por exemplo, colocar a cara, falar o que tu pensa, passar um pouco do teu conhecimento para as pessoas, a grande maioria delas, vai sobrar muito poucas, elas vão te questionar, elas vão te julgar. Só que tu tem que perceber que isso não pode ser o marcador da tua verdade. Isso não pode ser algo que determine o teu futuro.
Tu não pode permitir isso. Porque assim como tu possa ter algo para ensinar para as pessoas, com a tua história, com o teu relato, e eu digo isso de pessoas que estão aí no anonimato, que estão aí com as suas vidas trabalhando de qualquer outra coisa que não precise ser com a energia propriamente dita. Porque a gente sempre pode ser contribuição para uma pessoa. Às vezes a gente está no trabalho e tem um colega lá que não tá legal, às vezes só pelo fato de tu ouvir o que ele tem para falar, né? Tu deixar que a pessoa chore as pitangas dela, talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu no dia dela, porque ela só queria ter alguém para ouvir o que ela tem para dizer. Então, que a gente nunca se pare com os julgamentos dos outros e que a gente sempre possa estar buscando o autoconhecimento e abrindo mão das coisas que não funcionam pra gente. Sabe? É um processo muito bonito quando ele acontece de dentro para fora, quando ele é verdadeiro para nós. Eu comecei assim. Eu comecei na internet buscando pessoas que vinham trazer o relato da experiência da vida delas, sabe? E aquilo ali começou a fazer sentido para mim. Comecei a me motivar com aquelas histórias. Nossa, mas se essa pessoa fez isso e deu certo, eu também estou escolhendo, eu quero fazer isso. E assim foi, sabe? Só que essa busca, como eu falei, já vem desde a época que eu pegava os livros na biblioteca do colégio, quando eu estava fazendo o meu 2º grau. Então, que eu possa servir de inspiração para outras pessoas com esses relatos que eu trago aqui, sabe? Porque, por exemplo, eu não apago nenhum vídeo que tem aqui dentro do canal, do YouTube, porque simplesmente eu gosto de ver o quanto eu já mudei quando eu resolvi vir aqui e colocar a cara e falar algumas coisas. Mesmo que as coisas que eu falava antigamente tinham certas restrições ou limitações. Porque, por exemplo, eu me sentia muito limitada pela questão, por exemplo, do Axis, que era o assunto que eu falava mais e dava cursos disso. Ele tem alguns degraus, né? E algumas restrições em relação ao que pode ser falado na internet e quem pode falar, né, sobre isso. E então eu era muito cheia de dedos para não desonrar essa técnica que me ajudou muito, né, por sinal, na minha vida, na minha caminhada, na minha busca do autoconhecimento. E então eu ficava um pouco receosa ao falar disso e só falava sobre isso. Não falava sobre outras coisas, sobre a questão das terapias holísticas, não falava sobre questões de psicologia, porque eu não podia na minha cabeça, ou talvez as pessoas iam me julgar. E agora eu simplesmente me libertei dessas amarras e estou vivendo o meu processo, porque sim, eu acho que eu posso contribuir, assim como muitas pessoas que nem sabem da minha existência já contribuíram comigo com as histórias delas. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Com esse desabafo, na verdade? Que se esteja tu passando pela situação que for, se tu estiver buscando autoconhecimento, te fecha no teu casulo, no teu mundo, o tempo que for necessário, assim como eu tive e tirei esse tempo agora para mim, para refletir sobre o que eu escolho, o que eu não escolho mais. Mas tenta ver o que tá por baixo dessa situação que tu tá passando, sabe? E como e com quem tu pode se conectar que vão te auxiliar nesse processo, para descobrir o porquê que isso está acontecendo contigo. E outra coisa,
Parece que eu tô falando aqui num tom de lástima, né? Num tom de dor, mas a vida não precisa ser só isso. Só perdas, só dor, né? Só uma coisa difícil. Se tu tá aí numa fase boa e tu quer expandir mais, e tu percebe que tem alguma coisa que tá te limitando, silencia também. Tenta perceber como que tu pode expandir mais, o que que te limita, por que te limita, o que que isso tá querendo te dizer, qual é o outro caminho que talvez tu possa fazer para expandir mais, se tu não tiver pensando com aquela cabeça linear, que tu tem que seguir pela linha que tu já traçou, pelo caminho que já deu certo para outras pessoas, porque outras pessoas fizeram desse jeito. Percebe o que, de novo, o que é verdadeiro pra ti. O que faz sentido pra ti. Se tu não tá satisfeito com a vida que tu tá levando, começa a questionar. É só a partir do questionamento que tu vai sair desse buraco, que tu vai sair dessa vida, que tu vai descobrir o porquê que essa doença tá voltando a aparecer no teu corpo. O que tá por trás dela, que tu não tá querendo perceber. Sabe? O quanto que às vezes falta, e sempre eu acho que é muito sobre isso, da gente olhar pra gente e parar com essa bobagem de querer esperar que o outro faça alguma coisa. Que tu vai estar lá na torre do castelo e vai vir alguém para te salvar. Não existe o outro. É sempre sobre ti. É sobre tu olhar para ti com amor, com carinho, acolher a tua dor quando tu sentir ela, porque sim, a gente tá nessa realidade num mundo cruel, cruel. Só que a gente não precisa se deixar abater pela crueldade do mundo, das pessoas, sabe? Ao mesmo tempo que o que a gente busca tanto, 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 tanto não está fora. Está dentro. O relacionamento que tu acha que não dá certo com aquela pessoa não vai estar na outra pessoa. Qual é o relacionamento que tu tem contigo mesma, contigo mesmo, cara pálida? Como que tu te trata, como que tu lida com os teus sentimentos, como que tu acolhe os teus sentimentos. Tu acolhe a tua dor quando tu tá sentindo dor? Tu coloca pra cima, tu dá ênfase pra tua alegria quando tu tá numa fase eufórica? Como é que tu lida com as tuas emoções? Que emoções são essas? O que tu sente? Quem é tu? Te questiona. Porque se tu não te exalta e ao mesmo tempo, se tu não te acolhe, como? Como tu espera que o outro faça isso por ti? Que ilusão é essa que tu tá vivendo de achar que alguém tem que vir salvar a tua pátria e fazer algo por ti que nem tu faz? Porque os meus pais, os teus pais deram para ti aquilo que eles poderiam dar. E ok. Se tu não honrar teu pai e mãe, por mais esquisitos que eles sejam, porque tem muita gente aí, olha, como o meu trabalho é escutar, né? E todas as pessoas que vêm para mim, o meu trabalho é resolver problemas dos outros, não que eu vá resolver, mas eu auxilio as pessoas nessa caminhada de autoconhecimento. Então eu escuto muito problema. E eu já vi tanto pai e mãe por aí esquisitérrimos. E como é que eu vou dizer para essa pessoa
que ela precisa aceitar esse pai e essa mãe esquisitérrimo que eles têm. Mas é um processo, porque esse pai e essa mãe que são esquisitinhos, eles não vieram do ovo da galinha de uma chocadeira. Esses mesmos pais e mães vieram de outros pais e outras mães que vieram de outros pais e outras mães. Então tem toda uma ancestralidade, tem toda uma criação por trás que faz com que eles sejam do jeitinho que eles são e que eles tenham dado tudo aquilo que eles puderam dar. E às vezes, muitas vezes, faltou, principalmente pessoas da minha idade para mais, onde, por que eu digo de 40, 50 anos para trás, as pessoas não lidavam tão bem com a questão dos afetos. As pessoas eram mais duras. As pessoas não falavam eu te amo uma para as outras. As pessoas não sabiam dar e receber amor. Receber, nem pensar. Dar então? Então ninguém dá o que não tem. Para de esperar que alguém te dê algo que ela não tem. E se ela não tem, é porque ela não recebeu. Se ela não recebeu, talvez o pai e a mãe dela não souberam dar, que daí o pai do pai da mãe dela também não receberam. E assim vai passando, até que alguém nesse clã perceba que está faltando esse amor, que está faltando esse acolhimento, que está faltando essa coisa de incentivar, de colocar para cima, perceba, opa, eu gostaria de ter isso, não tive, como que eu posso dar para os próximos? Como que eu posso dar principalmente para mim mesma? Não recebi? Tá bom, paciência, agora eu vou ter que lidar com isso. Agora, não vai resolver tu ficar culpando pai e mãe por algo que tu não tem. Não vai resolver. Não tem? Pena, né? Que bom seria que se tivesse, mas não tem. Às vezes não tem, não vai ter nunca. E aí é uma busca, por isso que eu sempre digo, é uma busca de cada um. Então, quando a gente honra de verdade, de peito aberto, de coração limpo, esse pai e essa mãe do jeito que eles foram, e diz para ti mesmo, pai, mãe, eu te honro por aquilo que vocês puderam me dar e como vocês puderam me dar. Só que agora eu escolho diferente. Daqui para frente eu vou escolher diferente. Gratidão, gratidão, gratidão. E ok. Por que é importante a gente também reconhecer que esses pais talvez não tenham sido aquilo tudo que a gente imaginava? Porque é nesse reconhecimento, é com essa consciência que a gente se liberta. Então, é parte do processo reconhecer, silenciar, ter a consciência e mudar. Percebe? Talvez por isso que eu fiquei esse tempo agora afastada, amadurecendo algumas coisas, porque daqui para frente eu escolho mudar algumas outras. Porque é assim que funciona. A gente precisa parar, silenciar e se questionar sobre tudo o que está acontecendo e principalmente sobre o que está disfuncional. Porque se eu conseguir, se eu estou conseguindo e se eu continuo fazendo isso com a minha vida, tu também pode. E caso tu não possa, caso tu não esteja conseguindo sozinho, porque isso é importante tu saber também, porque muitas vezes parece bobo eu falar sobre isso, mas é muito importante eu falar que às vezes as pessoas que escutam um vídeo desses, que eu vou soltar na internet, pode alcançar, sabe lá Deus, que lugar do mundo, vai atingir pessoas que não vão conseguir chegar a esse nível de consciência que eu estou hoje,
Mas não esqueça, eu tracei um caminho para chegar até aqui, escolho e tô ainda caminhando para mais. Então essas pessoas que não vão conseguir atingir esse nível de consciência ouvindo o que eu tô falando, talvez elas se coloquem no errado delas e se cobrem por não estar conseguindo fazer isso. Mas não se cobra. Tu não precisa dar conta de tudo o tempo inteiro. E parece fácil falando agora, mas eu não tô contando nem 1% das dores desse caminho que eu percorri. Então, se tu tá passando por uma situaçãozinha interessante, não se cobra. E se tu não conseguir fazer isso sozinha, porque eu não consegui sozinha, inclusive nesses últimos dias eu tenho recebido, graças a Deus, acolhimento e atendimento de poucas, mas ótimas pessoas. Então, eu não tô sozinha nessa caminhada. E tu também não precisa estar. Se esse vídeo está sendo contribuição contigo, continua, aperta no sininho para te receber notificações quando outros vídeos vierem. Tenta se conectar com pessoas que vão fazer sentido para ti. Ouve mais de quem for contribuição para tua vida. Se ainda assim não for suficiente, procura ler um livro, procura assistir um vídeo. Procura se conectar com pessoas que fazem mais sentido para aquilo que tu tá buscando no momento. Talvez tu tenha que abrir mão de certas amizades e ok. O que ela vai pensar agora se eu for me afastar? Não importa, não vive a tua vida preocupada com o que os outros vão pensar. Vive o que é verdadeiro para ti. Busca ajuda. Não fica sozinho, imerso, sabe? Nessa eterna batalha interna procurando respostas que tu não encontra. Eu muitas vezes não encontrei essas respostas sozinha, eu busquei ajuda, terapia convencional, assim como a que eu ofereço, inclusive eu me disponho para quem precisar, entra em contato comigo, a gente pode conversar sobre talvez começar uma psicoterapia. Por que não? Ou outras técnicas que daí requerem atendimentos presenciais, eu trabalho com tantas coisas, com terapias lindas, maravilhosas, energéticas de autoconhecimento que vão limpar tuas camadas e camadas e camadas de limitações que a gente traz dessa e de muitas vidas. Então não é uma coisa assim que acontece do dia para a noite, o autoconhecimento é um processo, a pessoa precisa estar buscando, querendo evoluir. E ela é um treino, não é uma coisa que tu vai fazer assistindo um único vídeo, fazendo uma única vez. É diariamente. Tu tem que alimentar essa busca. Tu tem que buscar o autoconhecimento em cada coisa que tu fizer, no teu dia a dia, com cada pessoa que cruzar o teu caminho. Tu pode estar buscando e trazendo uma consciência boa para tua vida, mesmo que as coisas que aconteçam não sejam tão boas assim. Porque para tudo tu tira um aprendizado. Então, não desiste de ti. Não desiste de ti, jamais. Porque se tu tá aqui hoje, é porque tu pode ser contribuição para outras pessoas também. Com o trabalho que tu desenvolve, talvez com o relacionamento que tu tem com a tua família, não sei. Mas alguma coisa tem. E se tu precisar, eu posso te auxiliar para que tu possa descobrir isso. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado alguém com essa conversa toda. Espero que eu tenha contribuído para que algumas fichas caiam para ti no teu mundo, assim como estão caindo para mim. Tá bom? Se tu acha que esse vídeo pode ser contribuição para mais pessoas, curte, dá uma moral, compartilha, envia para outras pessoas, salva, assiste de novo e não deixe de buscar o autoconhecimento. Beijo e até breve.